Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para que vocês curtam e deixem um like e se inscrevam no meu canal, porque fazer esse tipo de vídeo demora. E eu tô quase 1 hora tentando fazendo o vídeo na verdade, né? Então espero que vocês gostem e bora lá pro vídeo. Fui! 1889. Este ano ocorreu um evento chamado Golpe Militar, que tirou o monarca Dom Pedro II e colocou Deodoro da Fonseca como primeiro presidente do Brasil. Deodoro da Fonseca deu um golpe no monarca e virou presidente, que trouxe uma coisa chamada República de Espada, que durou de 1889 a 1894, governado por militares como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto para consolidar o novo regime. E trouxe também o coronelismo, o sistema que era sustentado pelo voto de cabrespo e a política dos governadores, onde o governo federal apoiava as elites locais em troca de apoio ao Congresso. Agora eu vou explicar para vocês como funcionava a República de Espada e o coronelismo. A República de Espada foi um período de transição logo após a proclamação da República. Recebe esse nome porque os dois primeiros presidentes foram militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, como havia citado anteriormente. O objetivo era consolidar o regime republicano e evitar que os monarcas retomassem o poder. Naquela época, o monarca Dom Pedro II era um absolutista, só ele tinha poder, e os militares estavam cansados, e tanto o povo quanto os militares. Então, tirar o monarca foi uma solução para proclamar a República. E também teve a Constituição de 1891. Foi a primeira Constituição republicana inspirada no modelo dos Estados Unidos, que estabeleceu o federalismo, autonomia para os estados. Agora eu vou explicar para vocês como funcionava o coronelismo. O coronelismo era o voto de cabrespo. O coronel era grande latifundiário, dono de terras que exercia um poder quase absoluto em sua região. Ele não era necessariamente um militar, mas usava o título como um símbolo de status e autoridade. Quem era rico sempre queria se esbanjar na riqueza. E ter um título assim, quem não obedecia a ele, né? Voto de cabrespo. O voto na época não era aberto, não era secreto. O coronel controlava quem seus dependentes e empregados votavam. Se você desobedecesse ele, ou você apanhava ou você era demitido. Infelizmente, antigamente era assim, você não tinha escolha. Se você não votasse em quem o coronel queria, ele lá te batia ou te demitia. Curral eleitoral. Era um termo usado para desenganar a região controlada por um coronel, onde os eleitores eram conduzidos como gado para votar nos candidatos indicados. Política dos governadores, criado pelo presidente Campos Salles. Essa foi a fórmula mágica para garantir a estabilidade política e evitar o conflito entre o governo central e as elites estaduais. Funcionava como uma troca de favores em 3 níveis: governo federal, governo estadual e coronéis. Então, naquela época, os presidentes federais, estaduais e coronéis que mandavam no país. Para que isso nunca falhasse, existia a Comissão Verificadora de Poderes, que tinha o poder simplesmente não diplomar, cancelar a eleição de qualquer candidato da oposição prática, conhecido como degola. Quarta, a política do café com leite. Este foi o nome dado à alternância ou aliança entre as duas oligarquias mais poderosas do país: São Paulo, o maior produtor de café, e Minas Gerais, o estado mais populoso e grande produtor de leite, além de ter uma política muito organizada. Aqui eu quero que vocês prestem atenção porque vai ser muito importante, porque esse acordo que São Paulo e Minas Gerais tinham vai levar ao golpe que vai dar início à Era Vargas em 1930. Na época, como foi anteriormente, o São Paulo e Minas Gerais eram grandes poderes, porque ambos tinham maiores produções de café e leite do Brasil. Então, se você tem poder, você tem liderança. E naquela época, ambos os estados ficavam se revezando para colocar um político de cada estado no poder a cada eleição. São Paulo vendendo café e Minas Gerais vendendo leite. Então, eles faziam isso. Só que ocorreu uma traição nesse meio tempo. A traição final. O sistema só quebrou de vez quando o paulista Washington Luiz decidiu indicar outro paulista, Júlio Prestes. Em sua vez, revoltou Minas Gerais, que se aliou à oposição e ajudou Getúlio Vargas a tomar o poder. Que o paulista, ele traiu. Como ele traiu? Era para colocar um mineiro no poder, não um paulista, só que ele colocou outro paulista, que acabou sendo uma traição. E Minas Gerais, no isso, os mineiros ficaram bravos.
Então começaram a ajudar o Getúlio Vargas a tomar o poder, que foi o golpe que deu fim à República Velha e deu início à Era Vargas, de 1930 a 1945. E agora a história vai começar a ficar boa. Agora eu vou falar para vocês Era Vargas, um dos períodos mais complexos e transformadores do Brasil. Getúlio Vargas não foi só apenas um presidente, mas um divisor de águas que tirou o país de uma economia puramente agrária e empurrou para a modernidade industrial. Getúlio Vargas foi quem trouxe as indústrias. Governo Provisório Constitucional de 1930 a 37. Vargas chegou ao poder prometendo, entre aspas, limpar a política da República Velha. No início, ele governou por decreto, sistema constitucional. Aí que chegou a Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo, sentindo-se humilhado pela perda de poder e pela falta de uma constituição, pegou em armas contra Getúlio Vargas. Os paulistas não queriam que Vargas continuasse no poder, então foram fazer uma revolta armada. Mas eles perderam militarmente, mas conseguiram vencer politicamente. Então Getúlio Vargas convocou uma Assembleia Constituinte. E também chegou o Código Eleitoral de 1932, uma vitória histórica que instituiu o voto secreto, acabando com o voto de cabresto. E Getúlio Vargas também liberou com que as mulheres pudessem votar, além de criar a Justiça Eleitoral. E chegou também a Constituição de 1934, introduziu os trabalharistas, o ensino primário, gratuito e a nacionalização de recursos minerais. O Estado Novo, 1937 a 1945, alegando a existência de uma ameaça comunista e o falso plano Cohen. Vargas deu um autogolpe e instaurou uma ditadura. A contradição, enquanto o regime era autoritário, com censura pesada feita pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi nesse período que o Brasil cresceu institucionalmente. Criação da CLT. Getúlio Vargas foi quem criou o CLT, a Carteira de Trabalho. A conciliação das leis do trabalhador unificou direitos como salário mínimo, férias e jornada de 8 horas. Vargas passou a ser chamado de pai dos pobres. Getúlio Vargas foi bem em criar a carteira de trabalho, porque se a carteira de trabalho você trabalhava 16 horas por dia e ganhava miséria. Então, com essa carteira de trabalho surgiu a lei dos trabalhadistas, que foi bom, porque finalmente impôs férias, folgas e um salário bom aos trabalhadores. Não era à toa que era chamado de pai dos trabalhadores. Industrialização de base. Vargas fundou gigantes como o Vale do Rio Doce e a Campanha Siderúrgica Nacional, CSN, focando na soberania nacional. Segunda Guerra Mundial. Apesar de ter um regime com traços fascistas, Vargas, após muita pressão de acordos econômicos, aliou o Brasil para os aliados. Para quem não sabe, em 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial ocorreu e estava correndo muito feio. Getúlio Vargas tinha uma aproximaçãozinha com os fascistas, mas rapidamente mudou os aliados. Isso foi bom, porque o Brasil teve uma grande participação na Segunda Guerra Mundial. E não foi fraca não, viu? Foi uma participação muito boa. Se eu fosse vocês, eu corria muito para ver essa história. Quem sabe eu trago um dia aqui no meu canal, não? Simplesmente Getúlio Vargas caiu em 1945, dando fim ao Estado Novo, marcado por uma ironia do Brasil. Enviou soldados para lutar contra ditaduras na Europa, a Alemanha e a Itália, mas vivia sob uma ditadura interna. A pressão pela redemocratização tornou-se insustentável, e os militares, os mesmos que apoiavam em 37, forçaram a se renunciar. Vargas saiu, mas o varguismo continuou tão forte que ele voltaria nos braços do povo pelo voto em 1955. Bom, espero que vocês tenham gostado desse mini resumo que eu fiz e vai ter parte 2. Eu parei na Era Vargas porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo. Então, se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu vou fazer a parte 2 que talvez saia sexta-feira ou talvez saia sábado, porque fazer vídeo assim demora muito. Eu fiquei meia hora fazendo esse vídeo. Espero que vocês gostem. Isso é tudo e falou!